eu cuidava de tudo, inclusive da escolha onde eles iam trabalhar. Mandamos os aspirantes para o interior, né, para conhecer a polícia do interior. A colocação dele escolher onde que ele ia trabalhar, eu já tirei essa expectativa. Eu falei assim, não, eu vou colocar vocês no lugar certo. Né? Confia. E falei assim, mas, puxa, eu vou ter que pegar a estrada. Eu falei assim, você vai ver como é a realidade da vida de um policial. Né? Você vai sentir na pele quando um camarada sair de Lorena, né, de madrugada para chegar... Jacareí. Em Jacareí, em São Paulo. Em dia de chuva, né? De madrugada, na Dutra, pedindo carona. E aí a diferença, isso não é ler, isso é você fazer. E isso aí eles entenderam, que estava sendo para o bem deles, eles conhecerem a polícia sistemicamente. Né? Conhecer a dificuldade do policial que vai para a estrada, do camarada que chega numa cidade que tem que local, um imóvel fica longe da família. Né? Por quê? Ele como líder, como comandante, depois, isso sendo colocado na formação, é um Lego, né? Um módulo que foi lá e ele não se perde. Né? E ele vai ser diferenciado. E passa a ter o respeito, né, Coronel? Ele respeita e vai ser respeitado. Né? Ele passa a amar e vai ser amado por isso. Gozado, né? Vai e volta. Vai e volta. Então, essas coisas, para você ver, o aspirante, a primeira turma foi para o interior. A segunda turma que foi, eu escolhi aqueles que estavam lá, os irmãos mais velhos, e foram na academia preparar os que iriam para lá. Então, Vilas, a gente foi fazendo um ciclo, um processo, em que aquele que tinha enfrentado dificuldade, o que foi desvendar, ser o pioneiro lá no interior, nós trouxemos para a academia e ele passou tudo que ele viu, da tropa, da cidade, dos oficiais, como que tinha que ser. E treinou os outros antes deles irem. Qual foi o impacto para o comando lá da região? Quando os aspirantes chegaram lá, eles já sabiam de muitas coisas. Eu disse, mas como é que eles já chegaram assim? Né? Foi porque foi o irmão velho que ensinou e ajudou o irmão mais novo. Bacana. E foi a mesma coisa. Os que vieram para São Paulo primeiro, quando os do interior viriam para São Paulo, foi a mesma coisa. Trouxemos todo mundo para a academia e falou assim, ó, o que vocês aprenderam aqui tem que passar um macete. Qual é o pulo do gato? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Então a gente começou a unir as turmas, né, de um confiar no outro e da turma não ser mais importante. É o respeito pelo outro ser um pouco mais antigo e ter enfrentado dificuldade, né, e de repassar para o outro. Até vai disciplinar, mas naquilo que realmente for necessário, né? Sim. Mas não disciplinar porque meramente eu acho que não deveria ter sido assim. Porque agora eu entendi a rotina dele, como é difícil ele viver no interior, como é difícil ele se deslocar. E como é difícil um policial recém-formado ter um carro. Especialmente lá atrás, nós estamos falando de tempos que era muito caro as coisas. Hoje também é bem caro, mas era mais difícil um policial ter um carro. Mas mesmo tendo um carro, eu moro em Lorena, eu sei, muitos não vendem carro para São José dos Campos, porque todo dia vai ficar caro, o dinheiro que ele ganha não vai dar para segurar a onda com relação ao combustível e até o desgaste do carro. Quando o oficial passa a conhecer aquela realidade, se torna mais fácil, então, o dia da compreensão. Eu acho que isso é fantástico. Isso, exatamente. Né? Você consegue entender as dificuldades dos outros. Quanto, em vez de colocar dificuldade... Dói. Quando dói em mim, eu sei que dói. Você coloca, tenta fazer a solução, não problema. Né? E aí, de tudo isso aí, o que aconteceu? Foi muito interessante que quando o americano veio, eu pedi para ele autografar, né, o livro que eu tinha dele, né, eu fazia uma dedicatória, eu dei o livro do Barro Branco para ele, ele falou, faz uma dedicatória para mim também, né, eu fiz em agradecimento, aí ele falou assim, Coronel, o senhor me dá mais um? Eu falei, lógico, ele falou, pode fazer outra dedicatória? Eu falei, lógico, para quem? Ele falou, para Rainha Elizabeth. Né? Que bacana. Eu falei, a Rainha da Inglaterra? Ele falou, eu falei, o senhor quer que eu faça uma dedicatória para ela, né? Piada, né? Ele falou, não, daí que ele contou que foi ela que incentivou, ela era patrocinadora, né, desse movimento de tirar dor e violência do mundo, nos animais e tudo, né, e ele ficou muito sensibilizado, ele falou, eu tenho que contar para ela, porque isso aqui... está dando resultado em humanos, né? Que me impactou, eu nunca imaginei que isso ia vir, inclusive numa escola militar, né, e aí eu fiz a dedicatória, passou alguns meses, eu recebi uma cartinha, né, do castelo
lá de Windsor, né? Em que ela me convidava para uma audiência privada. Olha que bacana. Que foram só alguns presidentes que tiveram essa audiência privada, né? E o Pelé, né? Olha que bacana. Aí eu confirmei, achei para ver se não era brincadeira, e era mesmo, né? Isso aí foi em 2014. Foi em junho de 2014. Aconteceu um evento que teve que ser desmarcado, né? Com o próprio americano, com o Monty Roberts. Ele não podia ir, foi cancelado o evento. E logo na sequência fui transferido da academia e tudo, né? E me aposentei dia 23 de maio de 2015. Uma semana depois eu recebo outro convite, né? Para que voltasse lá no dia 16 de junho de 2015 para uma conversa particular com ela, né? Aí eu nem ia, porque eu já tinha uma semana de aposentado, falei com a esposa, era muito caro, viagem e tudo mais, falei, não vou. E ela falou, mas tá bom, mas se você não quer ver o que é e tudo, né, eu falei, então vou. Só que eu não avisei ninguém, né, porque de todas as coisas que eu fiz também, um dos princípios foi que a esquerda não sabe o que faz a direita. Você já ouviu isso várias vezes, muito, né? bem, e até do nosso eterno comandante Coronel Pinho, né? Sim. Ele dizia na própria PM que a direita faz o que a esquerda não vê. Exatamente. Fantástico. Porque se você espera, isso eu trouxe para a academia. Se você faz uma coisa, eu quero medalha, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai ter. Mas quando você faz pelo que você acha que aí tem você que vai fazer, ter o que você nem imaginava. Exatamente. O resultado é muito melhor. E você nunca se decepciona. Certo. Porque quando você espera o reconhecimento das pessoas, você faz esperando alguma coisa, mostrando para todo mundo, e ninguém liga, ninguém se importa, você se desmotiva. Se frustra. Você não faz mais. Né? Quando você faz por fazer, porque você quer... E alguém reconhece? Aí é prêmio. Você só ganha, você nunca perde. Certinho. E aí fui para lá, foi uma experiência incrível, na casa dela mesmo, né, no Palácio de Windsor, que é uma maravilha. E ela recebeu na área particular do castelo, onde que ninguém chega, né, só a família real e tudo, né, são pouquíssimas pessoas, tudo, aquele mundo maravilhoso, né. E era só para ela me condecorar, me dar um diploma pelo trabalho que foi feito, né, que o americano contou para ela. Mas a gente começou a conversar, né, e ela querendo saber por que eu tinha feito e tal, dos resultados, né. E eu lembro que eu falei, né, que, assim, Excelência, a Majestade, né, a senhora não imagina quantas vidas a senhora está impactando e salvando, né. Por quê? Com essa filosofia de respeito e tudo, né? Esses oficiais... Reduz a violência. Vai reduzir, né? Nas ocorrências, homicídios e tudo mais, né? Então, a senhora está salvando muitas vidas. E aí eu lembro que, quando eu falei isso, escorreu uma lágrima do olho dela, né? Interessante. E nisso aí, conversa vai, conversa vem, ficou quase meia hora lá de papo, né? Também brasileiro é brasileiro, né? A gente não pode pedir nada para a majestade, para a rainha. E aí o amigo que era o intérprete, que estava lá na hora de ir embora e tudo, a gente não podia entrar com nada. E eu falei assim, puxa vida, a gente vai embora, eu não vou tirar uma foto com a rainha, né? Aí ela, muito atenta, ela estava conversando com o Monty Roberts, né? Daí ela perguntou assim, o que o comandante falou, né? Ele falou que ele queria tirar uma foto com a senhora, né? Ela falou, não, então vamos tirar foto. E ela toda sorridente, brincando, contando piada, né? Tem as fotos aí, ela rindo demais, né? Bem descontraída. Aí, quando tirou a foto com ela, ainda estava tenso tudo, né? Daí eu falei assim, será que não pode vir o Monty Roberts também, né? Aí, quando ele veio, ela começou a se divertir e virou bangu geral, né? Vamos tirar foto com a esposa do meu amigo e tal, que era um artista e tal. E aí entrou o ajudante de ordem, ela falou assim, majestade, os ministros estão aguardando a senhora para a reunião. Daí ela falou, esqueci da reunião, né? Ela falou, desculpa, eu tenho que ir lá, né? Então, muito bem. Foi um dia marcante e... Eu estava na entrevista que a Record fez com o senhor sobre esse mesmo tema, né? Eu estava na sua casa, aliás, a câmera não viu, mas eu estava lá, porque o artista principal, na realidade, nem era o senhor.
era a atitude do senhor, o artista principal. E o mais bacana daquela entrevista, que nós vamos reprisar um pouquinho também para você que assiste o podcast, nós vamos mostrar o que o senhor está falando disso. Em tempo real, para que eles possam ver como é importante as ações, né? Lembra o senhor falando no começo? Quando eu faço com a direita para a esquerda ver, eu já tive o que eu queria. Mas quando eu faço com a direita e não estou preocupado que ela veja, eu posso ir muito mais longe. Essa é a filosofia. Se a gente conseguir incutir isso nas pessoas, na gente mesmo também, né, que a gente deve fazer porque tem que fazer. Fazer bem feito porque tem que fazer. Não porque alguém vá valorizar, não porque alguém vai reconhecer. Se a gente deitar e dormir e tiver sono, já é um grande negócio. Sim. Porque aí a gente já se reconheceu. E para uma mensagem final, né, de tantas coisas que a gente vê, a história do Gandhi é fantástica. Né? E de tantas coisas que ele fez, ele diz isso, né? Que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, que a gente não exija nada das pessoas, porque você não pode fazer pelas pessoas. Você não vai conseguir. Né? Você não pode carregar a cruz deles. Você não vai conseguir. O professor não ensina, o aluno que aprende. Um pendrive, né? Então, mas tem que sair de algum lugar, né? Não é do nada. Disso tudo, Vilas, eu faria tudo de novo, tentando aproveitar mais as coisas que foram ensinadas e por outras distrações eu deixei de aprender, deixei de fazer, né? Mas isso é muito importante, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, no outro, né? É no outro. É isso aí. Olha, a você que está nos assistindo, tem um presentaço para vocês dessa vez. No próximo bloco nós vamos estar falando de um curso que estará ocorrendo no Vale do Paraíba, tendo em vista que o Coronel trabalhou na cidade de Lorena, e também aí, lógico, Lorena, Piquete é tudo próximo, e nós temos um centro de treinamento, onde nós estamos convidando o Coronel Maurício para falar aos pais dos futuros policiais militares, né? Para que muitas vezes a gente já desmistifique, Coronel, com relação à qualidade da profissão, à bondade da profissão, à necessidade dessa profissão, que muitas vezes é tolhida pelos próprios pais. Sim. Eu estou em Pirituba, dou muitas palestras lá no Barro Branco também, e eu escuto que muitas vezes ou o pai ou a mãe é contra, mas ele está ali por iniciativa própria, ele está ali porque ele quer, mas ele se sente mal, porque ele gostaria de ter o apoio dos pais. Okay? É a sinergia do grupo ajudando. Daí a importância de você que é pai, que seu filho já demonstrou o desejo de ser policial militar, ou talvez até da aeronáutica, da marinha, do exército, ou rodoviário federal, que é o caso do meu irmão, participar deste evento. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. O senhor é nosso convidado para o próximo bloco e para ser o ministrador deste Domingo Saudável no sítio e pousada Pedra d'Água, onde nós estaremos recebendo gentilmente muitas pessoas que queiram entender um pouco de como ser pai de policiais militares. Pai e mães. Pai e mães. Grande abraço.